Olá então pessoal, dando início a mais um vídeo de criminalística. Na aula passada nós vimos a legislação aplicada do artigo 155 até o artigo 184 do Código de Processo Penal e agora nós vamos dar continuidade de acordo com o edital do concurso para perito criminal do Estado de Minas Gerais. O nosso edital, nós temos aqui, nós vimos a legislação aplicada, 6.2. Nós vamos agora falar sobre os levantamentos periciais em locais de crime, a conceituação, a classificação, isolamento e preservação. E, se possível também, se der tempo, a gente vai dar início ainda hoje em vestígios. Então, direto aos nossos slides, vamos dar continuidade ao assunto. Então, levantamento pericial, procedimentos empregados do local. E esse é o tema do edital. Vamos então direto ao assunto. O levantamento pericial é o trabalho pericial realizado nos locais de crime. Após concluído o levantamento pericial, dá origem ao laudo de exame de levantamento de local. Esse é um conceito simples do levantamento pericial. Ele é o trabalho pericial realizado nos locais de crime. E após concluir esse levantamento da perícia, eles vão redigir o laudo ou auto pericial. Muito simples. E o que nos interessa para a nossa prova é os procedimentos. Isolamento, observações prévias ou exames do local, fotografia, desenho ou croquis, coleta, embalagem de evidências, transporte de evidências, exame das evidências em laboratório, avaliação, interpretação e redação do laudo. Nós vamos, neste momento, nós vamos falar sobre o desenho, sobre o local, sobre a coleta, porque são as partes mais importantes e que com certeza estarão presentes na nossa prova. Procedimentos anteriores ao exame. O perito, ao ele chegar no local do corpo de delito, no local que será periciado, ele vai ter que tomar uma série de medidas antes de começar o exame. A primeira dela é a anotação do endereço do fato. Esses 4 itens citados aqui, matéria de prova. Anotação do endereço do fato, preparação do material utilizado no exame, reconhecimento do tipo, solicitação, a natureza do exame e anotação do horário de solicitação do exame. Pessoal, a anotação do endereço do fato para que posteriormente, na hora que houver um julgamento, se esse endereço estiver errado, o advogado de defesa possivelmente vai conseguir uma absolvição. Então esses detalhes, por mais simplórios que pareçam, são de suma importância para o sucesso da perícia. A preparação do material utilizado no exame, desde luvas até os componentes químicos mais importantes. Deve haver a preparação prévia. Não é após a iniciação do exame que ele vai preparar o material. Deve estar com o material preparado anteriormente. Reconhecimento do tipo de solicitação. Aquela perícia que foi solicitada, de que natureza? É um exame cadavérico? É um exame, a perinecroscopia? É um exame de papiloscopia? Qual é a natureza do exame? E a anotação do horário de solicitação. A que hora que foi solicitado este exame? O que é necessário fazer no exame pericial? Primeiro, entrevista com o primeiro policial a chegar no local do fato, visando a tomada de informações relativa ao histórico. O primeiro policial que chegar, seja ele policial militar, seja ele policial civil, seja até mesmo um guarda municipal que chegou, a autoridade que chegar primeiramente, ela deve isolar e tomar as providências para que seja preservado aquele local até chegar do delegado de polícia, que vai tomar as providências mais adequadas. Então esse perito
vai entrevistar o primeiro agente de segurança que chegou ao local e vai fazer perguntas relativas se houve violação do local, se ele viu alguém mexendo, por exemplo, no cadáver, se for um cadáver, se ele viu qualquer outro fato que possa ser importante para o deslinde da causa. O segundo ponto, visualização geral da cena do crime e verificação da adequação do isolamento. Um detalhe a ser observado, que há o local imediato do crime, que é aquele local onde está o corpo de delito, e o local em volta, em torno. Aquele local do crime é chamado de local imediato. Local imediato do crime. Aquele outro local em torno é chamado de local mediato. Então não é preciso isolar somente o local imediato. É necessário isolar também o local mediato e para que o perito possa fazer uma visão geral da cena do crime. Porque através dessa visão, ainda mais se for um perito experiente, através da visualização da cena do crime, o perito já pode ter uma pré-noção de como foi a sequência de acontecimentos. O terceiro, escolha do tipo padrão a ser utilizado na busca de vestígios. Isso é muito importante. Em linha geral, grade em espiral, em quadrantes, etc. Por que eu digo que esse é de suma importância? O perito ele vai escolher um procedimento padrão, que ele vai procurar esses vestígios, esses indícios, essa prova material, através de um procedimento em sequência. Ou ele vai em linha reta, ou ele vai em espiral, ou ele vai em quadrante. Ele vai com seu auxiliar, se for mais de um perito, todos eles vão seguir aquele procedimento, aquela sequência, para que eles não venham pisar, por exemplo, numa área não periciada, onde há, por exemplo, uma pegada importante para a elucidação dos fatos. Um outro quesito é a formulação dos objetivos do exame. Ele vai fazer ali a formulação de quais são os objetivos a ser encontrado naquele exame. É um procedimento de busca de impressões digitais, uma perinecroscopia. Ele vai formular ali qual é o objetivo, o que ele quer alcançar naquele exame. E por fim, a busca de vestígios, que deve prever especial atenção às evidências facilmente destrutíveis, tais como marcas de solado, impressões em poeira, dentre outras. A busca de vestígio, então, deve ser muito minuciosa e deve ter uma atenção muito grande, porque elas são facilmente destrutíveis. Imagine um solado, uma pegada, o perito vem, ou o auxiliar, ou algum policial, e pisa naquilo ali e acabou praticamente aquele vestígio. Então, o vestígio deve haver uma especial atenção na busca desses vestígios. Dando continuidade, o que deve ser registrado na cena do crime? O registro na cena do crime. Data e hora do início dos exames, para que depois não venha a defesa dizer que naquele horário era impossível obter aqueles resultados, para que, por exemplo, na perícia está escrito lá que foi utilizado luz artificial e o perito não colocou que a perícia foi feita à noite, foi feita de dia. Então deve ter data e horário de início dos exames, localização exata do evento, para que imagine uma testemunha dizendo que o crime ocorreu no quarto andar de um prédio que ela presenciou e a perícia foi feita, o perito coloca que foi feito no terceiro andar. Então, localização exata do evento, condições atmosféricas, todas as condições referentes ao clima, referente ao tempo, tudo aquilo que o perito tiver condições visualmente ou por aparelho, todas as condições atmosféricas devem ser registradas. Condições de iluminação, como já foi falado, condições de visibilidade, completa análise das vias de acesso, para que ele possa descrever uma possível escalada, para que ele possa descrever um acesso por meio de veículos. Tudo isso deve ser detalhado. Seria possível
um veículo automotor chegar àquele local onde ocorreu o crime. Descrição do local com nível de detalhe exigido para cada caso. Cada caso vai haver a sua necessidade de acordo com a complexidade e as condições topográficas da área. Região montanhosa, região plana, tudo isso deve ser detalhado, deve ser registrado na cena do crime. Continuando, o croquis é o desenho do local do crime. Esse desenho deve ser sempre apresentado, independente da complexidade do local. Sempre deve haver esse desenho do local, e neste desenho recomenda-se incluir dimensões de portas, móveis, janelas, caso necessário, se tiver ligação direta com o crime em questão, distância de objetos até pontos específicos, como vias de acesso, entrada e saída. É de suma importância que o perito tenha em mãos régua, fita métrica, qualquer outro aparelho que possa facilitar nesse registro de distância, de medidas. Muitas vezes um objeto tem ali um objeto pérfuro-cortante, e na hora que esse objeto é apresentado lá no julgamento, ele parece ter uma dimensão maior porque é apresentado em slide. E a lesão que foi provocada na vítima é pequena. Então o que o perito vai fazer? Vai colocar uma régua ali e vai tirar foto ao lado daquele material, para que ele possa, ao lado daquele objeto, para que possa servir como uma prova mais concreta. A distância entre os objetos deve ser medida, deve ser registrada. Medidas que forneçam a exata posição das evidências encontradas na cena do crime. A arma foi encontrada a distância de um braço. Tá uma questão de suicídio está sendo posta em questão. A arma foi encontrada a 500 metros da vítima por arma de fogo. Já pode aí começar a descartar a ideia de suicídio. Então essas medidas são necessárias. E por último aqui, coordenadas geográficas em locais abertos, obtidas por mapas ou GPS. Então, colocar as coordenadas geográficas para que uma possível localização posterior para uma segunda perícia ou para qualquer outro dado relevante que será utilizado naquele processo. Vamos dar continuidade. Procedimento de coleta. Após o isolamento, a fotografia, lembrando que a fotografia deve ser preliminar, o perito deve fotografar, imagine o corpo ali, ao chegar àquele local. Primeiro ele vai fotografar tudo que for possível naquela posição, para só após aquela perícia ele fazer a coleta. Todas as evidências, posteriormente nós veremos a diferença de evidência, indício e vestígios. Todas as evidências devem ser coletadas de forma legal. O vestígio, após ele for comprovado que ele está intimamente ligado com aquele crime em questão, ele se torna uma evidência. Então essa evidência deve ser coletada de forma legal, visando a sua admissão como provas em um processo. Pessoal, todos nós sabemos que a prova obtida por meio ilegal no Brasil, ela não pode ser utilizada no processo, ela deve ser banida do processo. Então utilizar de maneira legal, de maneira como se está previsto no processo penal, na ética do perito e etc. Os dois peritos, por que eu sublinhei aqui? Porque depende, se for perito oficial, é necessário somente um, mas pode ser dois, pode, uma perícia complexa, pode ser dois peritos ou mais. Se for perito ad hoc, perito para o ato, perito que é portador de diploma de curso superior, mas não oficial, então necessitam ser dois. Então os dois peritos, entre aspas, de local, devem efetuar a coleta de todas as evidências. Há ali um homicídio, o indivíduo foi preso em flagrante no local, a arma do crime foi recolhida ali, os cartuchos foram recolhidos, várias testemunhas descreveram,
e foram encontradas também no local outras munições ou uma arma secundária que não foi usada, aquela arma pode ser deixada de lado? Não. Toda evidência, ainda que haja evidências suficientes, aquelas outras que foram encontradas também devem ser recolhidas. As evidências devem ser anotadas no croquis e fotografadas antes de sua coleta. Aquilo que eu acabei de falar. Elas devem ser anotadas ali no desenho, no esqueminha do perito, fotografadas na posição que foi encontrada. Aí sim será feita sua coleta e levada para o Instituto de Criminalística. Continuando ainda, de acordo com o edital, identificação. Identificação. Todas as evidências devem ser cuidadosamente identificadas. As marcas identificadoras pode concluir iniciais, números, não importa qual a forma que será identificada. O que importa é que elas sejam cuidadosamente identificadas, que não haja confusão, que não haja dúvida. Por quê? Uma dúvida no processo, nós lembramos do indúbio pro réu. Um possível culpado pode ser inocentado por causa de um descuido ao registrar, ao identificar as evidências, os vestígios, os quais permitam ao perito que realiza a coleta reconhecer em data posterior cada evidência como aquela coletada na cena do crime. Então, um outro perito que foi indicado para aquele processo, posteriormente ele deve identificar ali de plano, sem dúvida, aquela evidência. Então, a identificação é de suma importância. Analise as questões abaixo. Então, um exercício aqui, pessoal, para que a gente possa brincar um pouquinho com as questões. Algumas questões, algum assunto nós já falamos, outros nós vamos explicar aqui com o exercício. Analise as questões abaixo e assinale verdadeiro ou falso conforme a proposição. Confira se atendeu às expectativas no final do livro didático. Essa parte aqui não interessa a nós, isso é da fonte que eu retirei. Primeira, nos crimes que ocorreram mediante disparo de arma de fogo, a apreensão dos estojos do local não é importante, posto que não é possível realizar perícia comparativa entre o estojo e a arma de fogo. Pessoal, isso aí, todo mundo acertaria essa questão. Não acredito que vai cair uma questão dessa na prova. Toda evidência, todo vestígio deve ser recolhido e registrado. Não importa se há ligação direta ou não. É lógico, o estojo é importante, deve ser recolhido, deve ser identificado. Essa assertiva está falsa. Segundo, nos crimes que ocorreram mediante disparo de arma de fogo, a apreensão de projéteis no local possibilita a realização do laudo de identificação de projéteis e, quando a arma é apreendida, o laudo de comparação balística, totalmente verdadeiro. Essa aí sim deve ser recolhido, porque pode ser feita a comparação balística e também possibilita a realização do laudo de identificação de projéteis. 3. O rol de provas elencadas no Código de Processo Penal brasileiro é exemplificativo. Aquele rol daquelas provas que está no Código de Processo, eles são taxativos? São somente aquelas provas lá ou qualquer outra prova pode ser usada? Qualquer outra prova. Então essa questão está correta. O rol de provas elencados no Código de Processo Penal brasileiro, ele é exemplificativo. Toda prova lícita pode ser usada. Qualquer tipo de prova pode ser usada no processo. Última questão. A prova testemunhal pode suprir a prova pericial quando a infração penal não deixar vestígios. Nós falamos no vídeo anterior. Sempre que a infração penal deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprimir a confissão do acusado. E também falamos que, se não houver vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a prova pericial. E essa questão também está correta. Então, pessoal, nós paramos esse vídeo por aqui. Foi um prazer mais uma vez estar tentando ajudar vocês. Eu agradeço a todos que têm comentado, todos aqueles que têm enviado sugestões, e-mails. Só queria deixar um recado e pedir desculpa a vocês, porque eu tenho recebido
dezenas e dezenas de solicitações e e-mails. Então cerca de 60, 70 e-mails por dia e não tenho condição de responder a todos. Então peço desculpa àqueles que eu não conseguiria responder, mas eu vou tentando aqui ajudar dessa forma, fazendo os vídeos. Agradeço a presença, a companhia de todos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Até o próximo assunto.